neste momento 6 e, obviamente, funcionamos em Scrum. A equipa Scrum, eu sou o product owner da equipa. Portanto, tenho a honra de apresentar então o porquê que existe a Scrum Portugal, o que é que nos fez chegar aqui. Portanto, isto foi uma caminhada que nós iniciamos já há mais de um ano. Fomos tendo muitas conversas, muitas ideias, fazendo muitas analogias, aprendendo muito, inicialmente eu e o Bruno um com o outro, depois mais a 6. Das ideias e das conversas, nós selecionamos uma que nos pareceu mais importante para partilhar convosco. Portanto, para quem estiver curioso, a imagem de fundo é do Carlos Sagres. Quem já lá esteve. Então, para explicar então, o porquê que nos fez chegar aqui, nós fomos, uma das ideias que nós conversamos foi uma ideia do século XV. Para quem ainda se lembra da história, o século XV foi o século em que marca o fim da Idade Média, o início do Renascimento e o início das descobertas. Certo? As nossas. As descobertas portuguesas começaram, portanto, descobrimos a Madeira, descobrimos os Açores, as Canárias, andamos um bocado pela costa africana e chegamos a um ponto de bloqueio. Nós fomos saindo gradualmente da nossa zona de conforto, aprendendo muito no processo, isto demorou várias décadas. Em 1433, ao fim de várias tentativas, isto ilustra o que se passava na altura. Portanto, para lá do Cabo Bujador, o mundo acabava, o mar acabava, ou, na melhor das hipóteses, os barcos eram todos engolidos por monstros e etc. Não é? Portanto, havia sereias também que estavam os marinheiros e o produto fora. Entretanto, ao fim de várias tentativas e na tal curva de aprendizagem, há então este grupo de narradores, encabeçado pelo Infante Henrique, como se recordam, e há um desta equipa que consegue então passar o Cabo Bujador. Esta passagem do Cabo Bujador marca o início então verdadeiro das descobertas portuguesas. É a partir daqui que nós começamos a descobrir o mundo a sério. Não é? E este é o mapa de Cantino que retrata o mundo em 1500 anos. Portanto, isto basicamente descobertas portuguesas via Cantino. Okay? E porquê é que isto é importante? Por causa da tal ideia. Portanto, de várias ideias possíveis, aquela que nós selecionamos para vocês tem exatamente a ver com isto. Que é esta. Não querendo ser redutor, mas às vezes ser redutor facilita as linhas de pensamento. Portanto, os portugueses na altura e o mundo em geral, no final da Idade Média, estava na zona de conforto, que é uma zona onde nós costumamos gostar de estar. Portanto, é a nossa família, são os nossos amigos, são os amigos que nós temos, são os nossos colegas de trabalho, são os desafios que temos que ver, coisas conhecidas, basicamente. Portanto, em linguagem de business é o business as usual, não é? Portanto, nada de grandes confusões. O que os portugueses fizeram na altura foi passar para esta zona, para a zona de aprendizagem, que é onde a magia acontece. Portanto, é onde existe o desconhecido, é onde existe a mudança, é onde somos forçados a aprender e a enfrentar, então, o desconhecido. Passando agora para o século atual, um dos físicos mais brilhantes que nós temos, ainda vivo, disse em tempos isto, que a inteligência, a melhor definição de inteligência é a capacidade de nós nos adaptarmos à mudança. Que é isto mesmo que os portugueses fizeram no século XX, certo? Com esta história. Passando então desta ideia, desta história, então chegamos então à visão, que foi aqui. Então o que é que nós sonhamos em conseguir dar à comunidade de Scrum, à comunidade Lean, à Agile em Portugal e um pouco a Portugal, ao ecossistema que nós temos. Portanto, a capacidade de visionar, isto aqui agora no PO, é uma capacidade que qualquer product owner tem que ter, tem que visualizar. Mesmo que isso não seja alcançável, certo? Mas imprime a direção e dá uma consistência às ações. Portanto, e depois de alguma discussão, isto depois tem outras justificações, passaram para o intervalo, é isto que está. Portanto, vai tornar
tornar Portugal a economia mais competitiva e dinâmica em termos de aprendizagem no mundo. Não quer dizer que a gente chegue lá, mas é tal direção que é necessária neste momento. Passando então da visão para a missão. Ou seja, o que é uma missão? Uma missão é aquilo, é o propósito que nos faz levantar da cama todos os dias. Ou seja, nós todos os dias, quando nos levantamos da cama, tomamos logo uma decisão. Vamos ou não vamos trabalhar, vamos ou não vamos levar o puto à escola, coisas assim do género, não é? Portanto, a missão então define o propósito. Aqui é mais difícil chegarmos aqui a isto, à missão de uma equipa, no caso a nossa, que aqui foi mesmo difícil chegarmos à parte da missão. E a missão é esta. Portanto, nós queremos inspirar as pessoas e as organizações a atingir o seu potencial máximo como a história inicial. Ou seja, os portugueses ultrapassaram-se a si próprios e conseguiram dar início à globalização como a conhecemos hoje. Mais detalhes agora. Passo aqui para o De qualquer PO, ele contou-nos uma história muito bonita. Neste momento complicava-se, porque a partir daqui nós queríamos concretizar tudo isto. Não é? Porque, por mais que ele diga que não é para lá chegar, eu acredito que lá chega. E como é que nós conseguimos então passar toda esta história bem contada, verdadeira, verídica, em que nós acreditamos que podemos repetir, para algo mais palpável? Foi muito complicado. Aí sim foi complicado. Mais complicado que isto. Então começamos primeiro por perceber. Ok? Vamos ver aqui. Que abordagem é que nós devíamos ter a este desafio que nós próprios nos colocamos? Em que é que nós acreditamos? Como é que nós nos vamos apresentar a todos vocês, que é para vocês que nós estamos aqui? Então decidimos definir 3 coisas em que acreditamos que, independentemente de onde nós, a caminhada e qual a caminhada que a gente vai efetuar, é isto que nós vamos trazer sempre, em todo e qualquer momento. Okay? Então nós acreditamos que, espalhando todos os conceitos, explicando sempre o porquê do Scrum, do Lean e do Agile, quer através dos seus pensamentos ou das suas práticas, em qualquer tipo de evento e momento, nós acreditamos que é assim que lá conseguimos chegar. Também acreditamos, acima de tudo, na motivação das pessoas através deste trinómio, que é provavelmente muito conhecido por todos vocês. Falar de autonomia, mastery e purpose, sempre falamos num contexto de falar destes 3 pilares. Quais estes 3 pilares é que nós vamos conseguir trabalhar para vos fazer melhorar? Para vos fazer melhorar pessoalmente e em grupo. Como é que nós vos ajudamos a fazer isto? Como é que nós, Scrum Portugal, vamos conseguir ajudar-vos nesta caminhada? E, finalmente, aplicar a lógica System Thinking. Tudo isto tem a ver com a origem do Agile, a origem do Scrum, tem muito a ver com o Lean, tem muito a ver com o pensamento de sistemas. Portanto, estes 3 believers são aquilo que nós vamos entregar de forma constante ao longo do tempo que nós existimos. Okay? Basicamente, a partir daqui foi um bocadinho mais fácil. Então nós conseguimos definir iniciativas estratégicas para 3 anos. E nesses 3 anos, as 3 coisas que nós vamos querer atacar e trabalhar convosco é fortalecer a comunidade, trabalhar com a educação e haver um comprometimento muito forte com aquilo que é a educação. Nós, no nosso dia, sentimos que é claramente uma das coisas que temos de trabalhar imenso. A apresentação de hoje será eventualmente um ponto inicial muito interessante. E fazer a alavancagem do ecossistema, que é o ecossistema do Scrum, do Agile, do IT, mas também a nível transversal de outras indústrias. Okay? Portanto, o ecossistema aqui é algo lato, nós vamos querer trabalhar em termos de sinergias através da lógica do Scrum Portugal. E finalmente, chegamos então a objetivos estratégicos para este ano. E os objetivos estratégicos para este ano é começar com estas ações de comunidade. Vamos começar com vocês. É para vocês que nós estamos aqui e vamos começar imediatamente a tentar ou fazer o máximo para que esta comunidade Scrum, Agile e Lean, se fortaleça de uma forma nunca antes vista em Portugal. Okay? É isso que nós vamos trabalhar afincadamente todos os dias. É isto em que nós acreditamos. É aqui que nós vamos apostar, em vocês. Através desse fortalecimento e energização da comunidade,
Nós vamos querer organizar o melhor Scrum Regional Gathering de sempre na Europa. E são vocês que o vão conseguir fazer, não somos nós sequer. É a vossa atividade dentro do nosso espaço, dentro do espaço que nós vamos proporcionar a todos, nós vamos conseguir trazer isto para Portugal. Okay? E, finalmente, trabalhar e colaborar com as organizações que partilhem esta visão que nós apresentamos aqui hoje. Okay? Dito isto, obviamente que, como o Nuno disse muito bem, somos uma equipa. Como é que nós nos organizamos para atingir tal desafio, vamos chamar assim? Somos a equipa Scrum, somos altamente cooperativos. A nossa organização é, peço desculpa, sem hierarquias. Há os dois fundadores, eu sou o Bruno, o outro fundador é o Nuno, já falou. Temos o Luís Franqueira, não sei se está aí, onde é que está o Luís? Está lá fora, o microfone check-in. Não há hierarquias. Chamámos-lhe o Circle of Trust. A seguir temos o Mike Souza, que é o nosso anfitrião hoje. Depois temos o Pedro Almeida, o homem da Câmara. E finalmente o Pedro Torres, que também deve estar por aí, não sei onde é que está. Não chegou. E nós somos o Circle of Trust. Tudo é feito em democracia, tudo é partilhado, toda a gente sabe tudo, nós decidimos tudo e ninguém tem poder sobre ninguém. Porque é assim que nós acreditamos que deve funcionar e, portanto, nós auto-impomos o self-organization que estamos a fazer. Ok? Dito isto, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aquilo que nós estamos a tentar transmitir para todos vocês e nunca se esqueçam que este é a vossa casa. Então, bem-vindos e boa sorte. Ora, dando continuidade à nossa agenda, aqui usar o meu auxiliar de memória. Pronto, este é o nosso primeiro meetup. O tema que vamos falar acabou de desaparecer. As tecnologias são muito fixes quando colaboram connosco. O professor Maria vai apresentar como escalar ou auto-scale Scrum from University to the Business World. Possivelmente não precisa de apresentações, é com muito gosto que temos cá, mas alguns mais distraídos. É membro da Scrum Club, Scrum Pattern Community, professor na FEUP, investigador no INESC-TEC, cofundador de duas startups e também cofundador do Agile Portugal. Portanto, agora, se quiser. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui neste primeiro meetup, que acho que é muito importante fazer mais eventos destes e louvar esta iniciativa deles. Estão bem organizada, pelo menos já do princípio. Aliás, não me estranha isso. Eu não quero isto, quero isto. E pronto, venho-vos aqui falar sobre algo que foi um bocado a pedido. Não venho falar sobre o que é Scrum, toda a gente sabe isso. Não venho falar sobre o que é Agile. Venho pôr a minha password aqui. E venho falar, ao fim e ao cabo, um bocado do meu percurso no mundo Agile. Cada um de vocês tem aqui o vosso percurso, certo? Pronto, o meu será diferente, porque todos os percursos são diferentes. E tenho um pouco de como o Agile ali na FEUP começou e por onde ele está. Portanto, vamos desde o princípio até aos dias de hoje. Okay? Funciona? Vai funcionar bem. Portanto, o título era este, não é bem este, os mais resumido. Desde o Scrum, da universidade até o mundo real, digamos. Eu diria, não é preciso ser negócio, pode ser mundo real, pode ser uma coisa qualquer. De facto, eu troquei o título, desculpem lá, para Agile. Não é só o Scrum, antes de eu ser mais familiarizado com o Scrum, de facto falava muito mais em Agile. Já vão perceber porquê. Depois vamos falar um bocadinho sobre isto. Não sei se vou gastar meia hora, certo? Estamos atrasados? Okay. Não, estamos dentro do tempo. Vou falar o tempo que acharem que é preciso, mas consigo falar menos que a meia hora. Porque o importante vai ser de facto as vossas questões e o que é que querem saber mais sobre o que eu vou dizer. Bom, eu sou da Faculdade de Engenharia, sou investigador há algum tempo na área de Engenharia de Software. Comecei por ser investigador e depois é que fui professor. E esta é a nossa atual casa, que é bastante bonita. Nunca consegui ter uma fotografia como esta, não sei se isto
adulterado. Mas aqui ensino, faço investigação na área de software. Basicamente, quase todas as cadeiras que têm a palavra software no nome, eu andei lá perto, com uma operação. Gosto bastante de processos criativos, portanto, da inovação, podem dizer que é inovação, mas não é só. Processos criativos, no geral. Gosto muito de gestão de conhecimento, sobretudo entre pessoas. Portanto, conhecimento tácito, aquele conhecimento que está nas pessoas que não se sabe que está, mas que só aparece quando nos juntamos, como isto, por exemplo. Eu passo-vos os slides, vocês veem os slides em casa, certo? Mas estar aqui a falar é diferente e, sobretudo, quando estivermos todos a discutir, então mais conhecimento aparece. Mas já vocês não têm oportunidade de falar, podem pôr as questões que quiserem, claro. Mas não é assim 1 para 50, devia ser 1 para 90, não era? Mas pronto, 1 para 50 já é muito bom. Portanto, gestão de conhecimento é algo bastante, que me intriga bastante e que gosto de aplicar. Isso levou-me a várias áreas de engenharia de software, uma delas equipas de software, que produzem software. Okay? Portanto, depois, a primeira paixão minha, de facto, é design. Não é design de web design também, mas é design em geral. Design de soluções para resolver problemas. E encontrei no software uma área espetacular para aplicar técnicas de design, porque é difícil fazer design de software porque não se vê, não se consegue explicar a ninguém o que é que se está a fazer. Portanto, fica mais difícil. Isso levou a uma área de design patterns. Foi aí que me dediquei, digamos, quando tive tempo para me dedicar a sobre investigação. Comecei nos plots. Esta é uma fotografia de 2000, acho eu, lá para o Arizona. E depois eu dou-vos a fotografia, mas aqui estão montes de cromos da área do Agile. E alguns deles só percebi depois. Por exemplo, este aqui sou eu. Ok. Este aqui ao lado é o Mike Biddle, que eu conhecia aquela cara de qualquer lado, mas só descobri que ele estava ao meu lado nesta fotografia em 2010. Este aqui sou eu, e eu estou ao lado. Eu estava ao lado dele. Tínhamos estado no mesmo evento. Este evento não é uma conferência assim, portanto, as pessoas reúnem-se em 6 pessoas, 8 pessoas e fazem grupos de trabalho de discussão sobre padrões. E, portanto, aqui estão muitos cromos do Agile, está o Alistair Coburn, Lee, o Jim Coplin aqui, enfim, está aqui muita gente que depois ficou famosa no Agile, porque de facto esta comunidade das plots, dos padrões, acabaram por ser várias ramificações, uma delas o Wikis, outra o Agile e outras os padrões. Pronto. Portanto, eu cresci um bocadinho neste meio, só para vocês perceberem. A primeira metodologia que eu fui evangelizado, diretamente por Kent Beck, foi Extreme Programming. E ainda não tinha saído o primeiro livro, o White Book. Ele já andava a experimentar connosco as técnicas do pair programming. Anda cá, sente, não conhecia lado nenhum. Okay? Eu também não conhecia, quer dizer, conhecia, mas não falar com ele. E eu e mais 50 daqueles 3 dias fomos evangelizados e testados se o Extreme Programming colava ou não. Eu fiz pair programming com ele. Mas eu não sei, eu não conheço o programa, está calado, ele se até lá. E pronto, ele escrevia coisas palermas, tipo x igual a 2, mas depois usava y, dava erro, e hesitava a fazer de conta que não percebia o erro, e eu dizia, este aqui é um x, pronto. Então ele experimentou o pair programming, mas ele sabia o que é que estava a fazer. Connosco, com uns cerca de 50, que estas conferências são pequenas, ele experimentou como é que esse programa, de facto, poderia colar ou não na comunidade. E depois saiu o livro branco. Okay? Portanto, fui primeiro evangelizado em Agile, digamos assim, mais diretamente em XP. Na FIOPA, claro, eu gostei disto, conheci o Joshua Karievski, não sei se conhece, mas na área de XP ele foi bastante importante. E então, vens ao Porto, o Porto é espetacular, e fizemos o primeiro curso de Extreme Programming em Portugal em 2001. Eu não sei quando é que foi o segundo, acho que não houve segundo, estou a perceber? Acho que não, assim formalmente acho que não houve. Foi havendo depois outras coisas, mas é um curso mesmo, assim como este, com pessoas tão importantes, acho que não deve ter havido a seguir. Portanto, em 2001, então, fizemos um curso, foi espetacular. Estive a ver hoje quanto é que se pagava. Eles pagaram 3.000 euros. Aqui estava em dólares. Aqui foi um preço especial para Portugal. Ele queria cobrar 3.000 euros, dólares, por 5 dias, que é incrível em 2001, certo? Mas houve quem pagasse 1.600 euros e tiveram 5 dias a aprender Extreme Programming. Enfim, serão algumas empresas que ainda hoje estão no mercado que usam isso, okay? E foi uma experiência bastante engraçada. Está aqui a mostrar, porque não cabe tudo. Mas pronto, este foi 28 de maio, 11 de junho de 2001, foi espetacular, eu adorei, ele adorou, e pronto. E ficou cliente de Portugal. Portugal começou, ele quis sempre voltar a Portugal, mas nunca mais voltou.
O Agile Manifesto também foi por esses dias, mais ou menos, isso não tem nada a ver com isso, não estive lá, infelizmente. Depois comecei a fazer cursos de formação para empresas, porque isto era muito aplicado às empresas. As empresas tinham mais estas dores do que nós na universidade. Eu sempre gostei de aplicar aquilo que ensino e gosto de ensinar aquilo que faço na prática. Portanto, há aqui uma sinergia. Não me sinto bem só a ler e a explicar. Gosto de experimentar primeiro, para ver se funciona. E, portanto, os cursos para empresas começaram primeiro que os cursos que as disciplinas da faculdade. Okay? Portanto, comecei a orientar vários cursos destes, com este hype todo do Agile Software Development, Refactoring, aquelas coisas todas. Muito XP, na altura. Isto é o primeiro, isto é, não sei quando é que é, mas pronto, era isso. Depois, isto começou a ficar bastante interessante para gestores de projetos. Porque já era uma nova forma de olhar para os projetos. E alguns gestores perceberam que era diferente. Portanto, comecei a vender cursos, vender literalmente, cursos de gestão de projetos, ágil, ok, 2005. Depois, então, ok, se a indústria gosta disto, a gente tem que ensinar isto na faculdade. Criei disciplinas optativas, chama-se ainda hoje Maths, em inglês um bocado tolo, mas em português é Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software. E pronto, e a disciplina continua ainda hoje, todos os anos a evoluir, porque os alunos são diferentes, porque o passado deles nos últimos anos é diferente, é uma optativa, mas tem funcionado relativamente bem. Devem estar aqui alguns ex-clientes disso. Pronto, o que é que lá ensino? Basicamente é passar de projetos que são caóticos para projetos complexos e dar-lhes a entender que se não tiverem cuidado, não conseguem gerir bem o projeto. Portanto, se o projeto for simples ou complicado, nós vamos desenrascando. Mas se o projeto for complexo, têm que pensar 2 vezes qual o tipo de gestão que fazem, senão vão falhar, não na primeira curva, na segunda, mas breve. Okay? Portanto, a gerir as várias... Ups, o que é que eu fiz? A gerir as várias variáveis importantes, tempo, custo e por aí fora, normal de gestão de projetos, e os trade-offs que isto tudo tem. Sobretudo a gerir a variabilidade que o software tem. Poucas pessoas se apercebem disso, mas nós quando começamos o projeto, estamos a falar de uma variabilidade de 16 vezes. Isso, o que nós queremos é isto, mas de facto, no início, podemos pensar que é 4 vezes maior ou 4 vezes mais pequeno. Isso é um bocado assustador. Sobretudo se estiverem a pensar que é 4 vezes mais pequeno e depois é 4 vezes maior. Dá 16 vezes de diferença. De uma semana para 16 semanas, aguenta-se. De um mês para 16 meses. Não dá. Portanto, é muito mal. Ensinos também dos dias ágeis, que isto não é silver bullet, portanto, isto não funciona para todos os casos. Há que saber equilibrar se o meu projeto é mais ágil ou menos ágil. Portanto, na prática, o que eu tento ensinar é o que é que as metodologias ágeis trazem de novo para a gestão de projetos e para o desenvolvimento de projetos e tentar que eles saibam caracterizar em que posição é que se põe aqui, quanto mais perto do centro, mais ágil podem ser e desenhar o processo melhor para o seu caso. Okay? Portanto, não é apliquem ágil a tudo, isto vai sempre funcionar. Não vai funcionar. Portanto, tem que se dosear qual é a dose melhor. É a dose que o vosso projeto aguenta para ter sucesso. Agora, uma coisa é certa, quanto mais ágil, mais agradável é estar no projeto. Isso não tem... É a minha opinião, ok? Eu vou dar sempre a minha opinião, só. Não é lógico. Ok, portanto, inspecionar e adaptar o processo, sempre, continuamente. Uso a metáfora do engenheiro de som numa sala de concertos, pronto, está lá sempre a monitorizar tudo e a andar. Ensino-vos um bocadinho também de gestão de produto, porque permite fazer gestão de produto de forma mais continuada. Numa outra disciplina, portanto, esta foi a primeira disciplina que tem agilidade no nome, ok? Depois, claro, estes conhecimentos começam a ser cada vez mais mainstream, mais importantes, começamos a descer esses conhecimentos para disciplinas de anos anteriores. Aquela é de 5º ano, optativa de 5º ano. Esta é obrigatória do 4º ano. E é a primeira disciplina que eles fazem trabalhos de projetos em equipas. Okay? Portanto, então descemos para aqui, em 2003, 2004, já tínhamos um bocadinho de agilidade, mas sem dizer que era agilidade, porque era quase proibido para alguns colegas, ok? Mesmo, literalmente. Mas hoje estão super habituados. Pronto, explicava-se as diferenças entre waterfall, enfim, aquelas coisas todas que vocês sabem. O Scrum, o Lean, iterativo. Portanto, nessa altura, o LDSO era só iterativo. Tinha iterações e não se falava em quase mais nada. Mas pronto, depois foi-se começar a introduzir as práticas de XP, um bocadinho do Scrum,
eu nos primeiros anos introduzi o Scrum sem explicar que se chamava Scrum. Era só para testar as coisas. Mas os alunos foram se habituando a usar isto. Eu percebi que funcionava. Eles aprendiam mais rápido, conseguiam ter projetos melhores, mais rápido, andavam mais satisfeitos. Portanto, qual é o problema? Vamos ensinar isto, não é? Portanto, do ponto de vista da gestão. O mais importante, de facto, lhes ensina este slide, relativamente a Scrum. Claro que os outros são importantes, mas este é o mais importante. Portanto, se tiverem que fixar um slide, é só este. O resto vem por natureza, ok? Portanto, é confiar nas pessoas, confiar que todos os que estão na nossa equipa, de facto, estão a dar o seu melhor. Às vezes custa. Focar as pessoas o máximo no que estão a fazer, transparência absoluta, para o bem e para o mal, sobretudo para o mal. Transparência do que é bom, agrada. Transparência sobre o que é mau, dói, mas cura-se, se for para curar, cura-se rápido. Se não virem onde dói, nunca mais vou conseguir curar. Portanto, é difícil. Mas coragem para enfrentar estas coisas todas, respeitar o próximo, commitment e confiar nos outros outra vez. E este ano, pela primeira vez, fizemos, portanto, e nesta disciplina de LDSO, os alunos são cerca de 100, este ano 120, mas pronto, número 100, são divididos em 5 turmas, portanto, cada turma tem 20 alunos, mais ou menos, cada turma tem 4, 5 projetos. Portanto, são equipas de 4, 5 pessoas, cada equipa tem um projeto, chegamos a fazer, portanto, cada um escolhe o seu projeto, vai para casa e tem uma ideia boa e traz o projeto e faz o projeto com a sua equipa. Às vezes é o professor que diz o projeto. Chegámos a fazer projetos para a turma toda, portanto eram 4 subprojetos, depois havia que fazer a integração daquilo tudo, era um caos. Chegámos vários anos, acho que foram 2 só, se aguentámos 2, fazer um projeto para os 120 alunos, que depois dividíamos em 5 subprojetos, que dividíamos em 4 subprojetos, e aquilo tinha que se integrar dentro do grupo, da turma, e depois global. Foi um caos. Só aguentámos 2 anos. Era muito difícil. Não estava-se. Porque depois em cada grupo havia sempre. E foi bom, aprendemos bastante. O engraçado é que aquilo funcionava quando havia um campeão no grupo que queria mesmo que aquilo funcionasse. Percebeu? Porque é preciso ver que eles não estão o tempo inteiro. Não são trabalhadores o tempo inteiro. É uma de 5 cadeiras. E portanto, fica difícil de coordenar. Basta logo os horários, as horas que dormem e que não dormem, por fora, certo? E, portanto, mas bastava haver um campeão em cada das equipas e esse era o integrador, digamos, era o que fazia a ponte com os outros. E, portanto, se olharem agora para as frameworks de Scale e de Scrum, anda lá perto disso, ok? Portanto, um representante de cada uma delas. Portanto, um bocadinho Scrum, mas não se usava esse nome, nem coisa de cabeça. Portanto, depois destes projetos, uma vez por professor, outra vez por docência, outra vez porque ouvimos falar, outra vez por alunos e por aí fora, este ano, pela primeira vez, decidimos pôr isto mais a sério, mais a doer. Isto é, em vez dos projetos serem um colega do grupo que tem a ideia, ou um prof que tem a ideia, eu digo prof, mas é um professor, não é? Um docente que tem a ideia do projeto, não, vamos trazer alguém de fora. Okay? Porque já temos essa experiência noutras disciplinas, trazer alguém de fora faz com que os alunos sintam mais na pele o que é gerir um projeto. Em LGP, que é uma outra disciplina que temos, de gestão de projetos, tínhamos empresas, corporate mesmo, corporation, tipo Farfetch nunca lá apareceu, mas Sonai, Continentes, Modelos, BPIs, enfim, muitas empresas aparecem lá, Primavera, aparecem lá com projetos, mas é corporate. Portanto, é uma empresa com 200 ou mais pessoas, que tem uma ideia de projeto, alunos façam o projeto. Perfeito. Aqui tinha que ser um bocadinho mais fofinho, porque eles têm que... Tinha que ter mais alguma flexibilidade, ok? Então, a ideia este ano que foi? Foi pedir a empreendedores sociais, ok? Pessoas que têm ideias, para mudar o mundo, neste caso. Umas mudam mais, outras menos, mas a ideia inicial é sempre mudar o mundo. E que pudessem ser os product owners de todas essas equipas. Eu digo que é mais fofinho porquê? Porque o empreendedor social, de facto, não é muito autocrático em impor as suas ideias. Ele quer que de facto aquilo funcione, pode saber mais ou menos de tecnologia, mas o que importa é que aquilo funcione. E portanto não vai influenciar tanto como uma empresa que é especializada em IT ou na indústria de software. Para além de saber o que é que quer, sabe como é que deve ser feito. Estão a perceber? Portanto, distinguir o que é que eu quero de como é que eu quero. E essa separação em Scrum também é interessante. E temos o Product Owner a dizer o que quer, e temos a equipa a dizer como deve fazer.
E o problema maior que aparece é quando o Product Owner é um ex-técnico com altíssima experiência, que sabe que aquela equipa está a fazer aquilo mal feito. E, portanto, tenta influenciar. Mas se não é o Product Owner a fazer, não, só tem que estar calado. Porque ou faz, ou manda fazer. Só duas hipóteses. E, portanto, e se manda fazer, tem que confiar em quem está a fazer, para fazer como sabe fazer. Pronto, é isso. Ok? Portanto, esta separação mais fofinha, como eu estava a dizer, acaba por funcionar bem. Então, o que é que tivemos? Tivemos uma iniciativa, depois demos o nome para um post, Coding for Social Impact, que se enquadra noutras iniciativas, mas isso é outra história, em que tivemos, então, portanto, a ideia era misturar social ventures com agile, isto é, ter resultados imediatos numa social venture. Tipicamente, uma social venture é uma venture normal, como as outras, só que tem que produzir não dinheiro, provavelmente, mas tem que produzir impacto social. E esse impacto, às vezes, é para daqui a 50 anos. Estou a exagerar, não é? Mas é para daqui a 5 anos. Portanto, não é imediato. Então as pessoas ficaram mais felizes, ficaram. Mostram os gráficos em Excel e está. Mas é mesmo assim que funciona a indústria, já agora. A indústria de impacto social. Às vezes é um bocado isso. Portanto, achamos que havia aqui alguma margem para agilizar este processo. Portanto, isto é, ver resultados mais imediatos. Não é fácil. Eu hoje considero isto um tema de investigação na área tecnológica e na área também de impacto social. E estamos a trabalhar com isso aqui com o Instituto de Empreendedorismo Social. Mas esta era a ideia base, ok? Portanto, era um bom brinquedo e uma boa aplicação. Pronto, resultado. Lançamos uma call de projetos, recebemos 25 projetos em 4 dias, de vários tipos, de vários sítios, incluindo vários continentes, ok? As redes sociais são incríveis nisso. Portanto, acho que foi alguém que pôs um post, fez reply de um post nosso, no Facebook, numa rede que tem 30 mil empreendedores. Portanto, que eram dos 25, não foi assim grande sucesso. Mas pronto, resolvemos o problema, ok? Portanto, conseguimos arranjar 25 projetos imediatamente. E, portanto, o que nós tivemos aqui foi 120 alunos a fazer 25 projetos. Alguns projetos eram só ideias muito vagas, um projeto que tinha que ser ágil mesmo, muito indefinido, outros mais definidos, mas que, claro, nós só tínhamos 12 semanas, só tínhamos 5 alunos para cada equipa, cada aluno só tinha 6 horas por semana, e tinha ainda que entregar coisas para a disciplina, porque não é só código, outras coisas. Mas pronto, o resultado foi excelente, eu considero, claro que eu sou suspeito, não é? Mas o resultado acho que foi excelente e para o ano vamos lançar a call não com 4 dias, mas com 45 dias de avanço. Portanto, mas já vamos saber recusar as propostas que vierem mal formatadas dentro de impacto social. Como é que isto funcionou então? Depois gamificámos um bocadinho isto, sem dizer que é gamification, ok? Portanto, os alunos tinham que aprender Agile e Scrum e por aí fora. E o que começámos por fazer foi transparência absoluta. Portanto, o prof, o ama sou eu, está ali. Se não desse a nota, o aluno não via a nota, está a perceber? Portanto, era fácil perceber que este prof já deu notas e que ele não deu. E as notas iam aparecer imediatamente depois do sprint. Portanto, isto era duro. Para os meus colegas também. Não está aqui nenhum colega. Mas eles gostaram do fim também. Portanto, o que tínhamos aqui era os resultados que tinham que ser alcançados pelos alunos. E, por exemplo, aqui na iteração 0, enfim, eu tive que formalizar isto um bocadinho, que é para ensinar o Agile sem ter que lhes gastar muitas horas de informação da Agile, ok? É preciso ver que eu tenho 2 teóricas por semana, à qual na primeira semana vai 50% dos alunos, na 6ª semana vão 25% e depois da 7ª semana vão alguns. Bem, daí já não há regra. Mesmo, literalmente. E este ano era às 8 da manhã. Muito violento. É uma disciplina de laboratório, portanto não há assim grande teoria, estou a perceber? Portanto, é mesmo para ajudar. Portanto, eu para conseguir-lhes dizer, eu quero que vocês aprendam isto, tinham aqui o que tinham que fazer, várias práticas, refinement, product backlog, enfim, vocês sabem ler, está aqui, e nós, semana, iteração a iteração, uma iteração era 2 semanas, punhamos lá o que é que achámos que eles estão daquilo. Pronto, havia, isto era 4 iterações, cada iteração não valia por si, portanto, depois no fim nós queríamos era avaliar a progressão dos alunos, não era preciso na primeira semana ter logo os 30%, era preciso que conseguissem evoluir ao longo das 4 iterações e no fim ter 30%. Está a perceber?
Portanto, eu queria que no fim eles ficassem muito bons. Portanto, não era tanto campeonato, isto é, regularidade, era mais no fim serem excelentes. Não me importava nada de dar 30% nestes aspectos a uma equipa que foi sempre muito má e no fim estava top. Está a ver? Portanto, não era tanta regularidade, era mais a excelência. Mas havia equipas que interpretaram mal isto e acharam que na primeira semana era para fazer tudo. Okay? E muito boas equipas. E eu queria que fizesse. Portanto, continuous integration. Portanto, na primeira iteração, implementaram tudo que estava aqui. Incrível. Mas não era por fazer, mas só os disse depois. Depois conseguiram evoluir imenso e, portanto, ficaram. O resultado disto é que os alunos acabavam por olhar por aqui, pela transparência que isto tinha, perceber onde é que iam trabalhar. Okay? Depois tinham um projeto concreto com empreendedores concretos, com pessoas que sabiam exatamente o que é que queriam e que não queriam aquilo porque aquilo era muito custoso. Custoso, isto é, tinham um esforço grande, preferiam aquela outra feature e por aí fora. E portanto, isto foi andando, uma iteração 0 que eu formalizei ali em 3 semanas, acho eu que foi 3 semanas, mas na prática são 4. Portanto, formalizei com uma duração que tem que ser, o semestre acaba, e depois sprints de 2 semanas, em que no princípio eu media o kick-off das coisas, digamos, normal, e sprint a sprint media a maturidade do processo deles de Scrum à Java, porque há aqui várias coisas que começam ao Scrum. Ok? Tá? Questões? Normalmente quando pergunto questões, ninguém põe questões. Posso fazer uma, Armando? Isto é visível por todos, certo? Isto é visível por todos. Isto é um Information Radiator no seu melhor. Tempo real. Isto é Google Docs já agora. Claro que o Google Docs, se eu estou a ver... Depois aprendi coisas espetaculares do Google Docs. Porque se vocês estão a ver isto, mas eu não quero que vejam tudo o que eu tenho na dashboard. Portanto, tive que restringir e dá para fazer includes no outro Google Docs, de parte de um Google Docs master, digamos. Portanto, e aprendi coisas. E não queria que os meus colegas alterassem este, que eu ia alterar direito, porque estragavam as fórmulas todas. Mas pronto, dá para fazer dashboards espetaculares completamente dinâmicos. E tem os deltas, portanto dá para perceber que eu dei àquele grupo 10 e depois baixei para 8, está a ver? Até mesmo a doer. Para os professores também. Sim. Sim, sim. Ladies first. Em relação à questão do escalar essas equipas todas que estavam 120 pessoas a trabalhar em Não era o vários mesmo projeto. subprojetos do mesmo, acabam por ser o mesmo projeto, dividido de forma é que... Nesta versão aqui eram projetos pequenos, queridos, mas não foi projeto. Noutra versão como é que funcionava? Bom, tinha a ideia do projeto que foi decidido pelos docentes todos, depois o projeto era dividido em subsistemas, portanto dividíamos o produto em subprodutos. Onde é que faziam? Era Scrum ou Scrum sem chamar Scrum ou Na Scrum? altura eram iterações só, e portanto íamos afinando as features, mas em certeza se íamos conseguir fazer aquilo tudo ou não, era muito grande na altura. Porque não estimávamos bem, isso foi mesmo no início da relação destes projetos assim em grande escala. Portanto, uma das coisas importantes era não estimávamos, por isso não tínhamos a certeza, isto é, as equipas não estimavam bem, não tínhamos a certeza exatamente o que é que havia de ser feito. Claro que no fim há sempre uns campeões que resolvem tudo e tudo passava a funcionar. Mas não era, em termos de maturidade de processo, de regularidade, era arriscado, digamos. Portanto, contratar aqueles 120 alunos para fazer aquele projeto por um X orçamento era super arriscado. E eu não conheço dinheiro. Não, porque é muito arriscado. Vêm muitos campeões que nós nem sequer conhecemos no início. Tá? Mas pronto, aqui não, aqui eram projetos independentes de cada equipe. Cada um com o seu product owner direito, os product owners sabiam, não sabem Scrum, mas a gente ensinou-os, o product owner é isto e aquilo. Portanto, eu tenho alguns mails, o coaching que eu fiz do customer, que é uma boa prática em Agile, que é coaching do customer. O coaching que eu fiz com o customer foi mails, em que explicava, é esperado isto de ti e a seguir vai ser isto que vais ter que fazer. E eles portaram-se bem, isto também precisa ser dito. Os POs. Os POs. Os POs são os tais empreendedores sociais. A minha questão é nesse sentido. Sim. Os POs foram acessíveis, deram feedback constante a cada iteração? Tivemos um caso mau. Só um. Mas eu fiz report depois do fim. Pronto, e tínhamos aqui várias... Sim, só tivemos um caso mau. E inicialmente eu pensei que o PO é treino, é mau, enfim, não funciona, tem problemas, vai voltar, essas coisas.
Mas de facto, eu aproximei-me, eu tinha que me aproximar dele, porque era responsável de disciplina, tipo, tentar perceber o que era. E não era só isso, foi tantas coisas, portanto, estava tudo armadilhado para que os problemas, a transparência do sistema estava armadilhada para que os problemas aparecessem rapidamente. E houve 5 falhas. Portanto, a primeira falha era o PO, que não era tão bom como nós queríamos. Era o stakeholder? Sim. Sim, Não era. era alguém da equipe? Não. PO, portanto, a pessoa que quer o produto. Okay? Não é um representante do PO. É a pessoa que quer mesmo o produto. Okay? Sim, ok. Temos que explicar. Portanto, o PO não era tão bom como nós estávamos à espera, do ponto de vista de dizer o que é que queria, o que é que não queria. Era vago. Depois, a equipa estava a aprender Scrum também ao mesmo tempo. Não sabiam Scrum antes, ok? Passado 3 semanas, não havia Scrum na equipa, toda a gente a saber. Não há dúvidas quanto a isso. Alguns foram às teóricos a perceber algumas ideias, outros não, e portanto não sabiam. Eles faziam formação, digamos, interna de uns para os outros. Portanto, era um coaching de Scrum, um bocadinho do professores para os alunos, outra parte entre eles. Okay? E guiados ali, porque eles... O que é isto do sprint planning? Alguns perguntavam passar 3 semanas. Okay. Deixa-me distrair. Portanto, a equipa também não sabia bem as suas funções. Segunda falha. Terceira falha, o supervisor, portanto havia um docente, e o docente não se apercebeu que estava mal, que havia problema. E depois, aquilo foi andando várias semanas, eu também não percebi, sou o primeiro ponto, e só no fim, quando é para entregar, não havia nada para entregar. E como é que sabemos que não havia nada para entregar? Porque a equipa não queria fazer a apresentação. Depois era uma demo a sério, live, com muita gente, e dói não apresentar nada. E eles, nós não vamos. Mas não vão porquê? Pronto. E aí começámos a perceber o porquê. E é que tentamos isto. Iteração a iteração. Foi falha? Sim. Mas só foi um caso. Pronto. Portanto, até, digamos, de estar tudo armadilhado em termos de comunicação, quando as coisas falhavam. Mas mesmo assim, em 5 falhas sucessivas e em cascata, foi possível. Nos aviões é 6, portanto. Só há mesmo problemas quando são 6 coisas que falham em simultâneo. Sim. Usam alguma ferramenta, ou usaram alguma ferramenta para as posições? Sim. Todas as práticas. Mas isso eles já estão habituados. Portanto, Git. Depois, em termos de ferramentas de gestão de projetos, nós dissemos para eles escolherem a ferramenta que queriam. Investiguem a ferramenta que querem. Vão ao mercado, Google, pronto. E depois, porque esta ferramenta é melhor, ou porque aquela ferramenta está mais visível, eles selecionam uma ou outra, não é? Pronto. Mas, por acaso, escolheram bem, acho eu. Portanto, usam ferramentas de gestão de projetos, sim, e os clientes estão a ver isso também. Depois, o Product Owner, portanto, o Stakeholder, o Product Owner em si, de vez em quando não respondia, que é normal. Eles não estão habituados à regularidade. Portanto, tínhamos dentro da equipa o Surrogate Product Owner, alguém que representava o Product Owner, caso o Product Owner não respondesse. E era esse que lhe cortávamos o pescoço, caso não soubesse o que é que vai acontecer no próximo sprint. Portanto, esse tinha que estar a par do Product, tinha que saber onde é que... Se ele viajou, o Product Owner viajou, e ele tinha... O Surrogate Product Owner tinha que saber isso. Porque não valia a pena mandar um mail se eu sei que ele não está. Estão a perceber? Portanto, essa também ajudou bastante. Enfim, havia vários sistemas aqui para que este processo funcionasse. Ok? Temos que continuar. Pronto, portanto, na prática, o que montamos foi isto. Os Product Owners eram os social entrepreneurs, eram simpáticos, estavam disponíveis por fora, não influenciavam muito no como, era mais o que queriam fazer. As equipas de desenvolvimento eram os estudantes, o Scrum Master era um estudante que eles tinham elegido, alguém que gostasse mais do assunto, mas que não teve curso de Scrum Master antes. Os coaches eram os professores e depois havia a supervisão principal e tinha também outros alunos que já passaram por esta disciplina, mas sem isto, mas que estavam a aprender dos dias extras da outra disciplina anterior, que é mais avançada, que faziam um assessment semanal, não era semanal, sprint a sprint, da sua maturidade. E que lhes dizia, olá, vocês isto aqui dá mal, como é que faz? Porque se forem a explicar, eles acanham-se. Sendo os colegas, o conhecimento fluía mais. Uma outra disciplina que nós temos na sequência desta é, no semestre exatamente a seguir, é a LBSO. Portanto, aquela desta experiência que está a decorrer agora, neste segundo semestre, é a gestão de projetos. Então aqui, o que é que fazemos é, de facto, usem o que quiserem,
de processos. Podem XP, Scrum, whatever. Desde que funcione, está-se bem. Okay? Portanto, a ênfase do software development não é tão grande, a ênfase maior é saber gerir. E se saber gerir, para aquele caso, é melhor usar Scrum ou não usar, para nós tanto faz. Resumindo, é isso que interessa para aqui. Bom, portanto, este percurso que estou a ver começou, pronto, pessoal, não é? Depois passa por coincidências, que dá origem a cursos de formação profissionais, portanto, para empresas, para a indústria, que depois dá origem a disciplinas em que isto é ensinado na universidade, que depois continuam os outros cursos, como é lógico, e finalmente achamos que era a altura de... A comunidade estava a crescer, alguns falavam muito só de um assunto, outros falavam muito sobre outro, e nós estávamos a falar de todos ao mesmo tempo. Pronto, então criámos estas conferências, já ao Portugal, ainda está a acontecer, este ano vai haver mais uma. Em 2016 vai ser agora... Tem sido sempre no Porto, nós somos preguiçosos, já mudámos de sítios, mas acabamos... O pessoal diz, e não saiam do Porto, pronto. E portanto, temos continuado no Porto. E esta edição é no dia 3 e 4, e o Filipe Correia, que está aqui... Vais falar um bocadinho do que é que vai ser este ano, são teaser. Muito rápido mesmo. Portanto, como o Tomás estava a dizer, já andámos a organizar estas conferências desde 2010. Este ano vai ser a 7ª edição. A 7ª edição, é verdade. Começou com 4 pessoas, entretanto continuamos eu e o Odmar, mas a equipa cresceu mais um bocadinho e somos em torno de 7 a 10 pessoas a organizar a conferência. Este ano, como o Odmar estava a dizer, vai voltar a ser no Porto, vai ser nas instalações do ISEP, nos dias 3 e 4 de junho. Podem apontar já aí nos calendários. Não tem mais slides. Mas tens aqui o site aberto, não é? Acho que sim. Não sei se consegues pôr. Ok, consegues. Portanto, daqui queria destacar um bocadinho o programa, que para já vão cá encontrar confirmados os keynote speakers, mas estejam atentos nos próximos dias porque temos muitas novidades para anunciar. Portanto, nesta conferência é um misto de palestrantes convidados e de palestras propostas pela comunidade. Neste momento temos os convidados confirmados, mas o que vão ver a aparecer nos próximos dias são as palestras propostas pela comunidade. E nos últimos anos o que temos assistido é uma melhoria crescente da qualidade dessas mesmas propostas. Em parte porque a própria maturidade da comunidade de métodos ágeis em Portugal também tem vindo a crescer. Por outro lado, temos vindo também a crescer as propostas vindas do estrangeiro. Portanto, começamos a ter alguns palestrantes de outros países também a querer ir falar à Agile Portugal. Portanto, só passando muito rápido, entre os keynote speakers que já temos confirmados, temos a Emily Bach, que nos vai falar sobre como é que nós, como profissionais de software, adquirimos novos conhecimentos, como é que ficamos melhores na nossa profissão. Temos o Geoff Watts e o Paul Goddard, que nos vêm falar sobre o fluffy side of Agile, ou seja, como é que nós, como é que nós, nas nossas organizações, conseguimos vender melhor o Agile aos nossos colegas, à gestão, que nem sempre é fácil, como alguns de nós saberão. E temos o Cláudio Berron, que nos vem falar sobre como é que, através de experimentação, conseguimos mais facilmente melhorar o desempenho da nossa equipa e a qualidade do software que desenvolvemos. E estes speakers que eu falei até agora trazem também workshops sobre estes temas, que prometem ser mesmo muito boas, porque eles são pessoas de topo nestas áreas. Temos também um workshop do James Priest, com alguns outros co-speakers, que nos vem falar sobre este tema, Software para SIP 2.0, que ele também tem estado a trabalhar. Portanto, eu acho que essencialmente é isto. Só para rematar, dizendo que nós
somos uma comunidade que tentamos ser o mais possível inclusiva e aberta. Portanto, se isto são temas que vos interessam, venham à conferência e se estiverem disponíveis para isso, comuniquem-nos essa disponibilidade de colaborar connosco nesta conferência, porque estamos sempre a aceitar e a chamar mais pessoas da comunidade para colaborarem connosco. Esta conferência só é possível através de patrocínios. Portanto, se no contexto das vossas organizações acharem que poderá haver interesse para patrocinar a conferência, divulguem isso internamente. Do botão. Exatamente. Porque nós não temos fins lucrativos. Portanto, todo o valor de patrocínios que nos chegue é usado para melhorar a qualidade da conferência e a reduzir o mais possível o custo para os participantes. E pronto, deixo isso em aberto. Sigam-nos nas redes sociais, que vamos, como eu disse, começar a anunciar mais algumas palestras muito interessantes. E espero ver-vos nos dias 3 e 4, lá no ISEP. Obrigado, Filipe. Hoje mesmo vão ser divulgadas as 21 talks que vão ser aceitos. Devia ter sido ontem, mas como isto havia hoje, eu decidi só fazer amanhã. O site se calhar vai demorar mais um ou 2 dias. Sim, mas pronto, vão ser hoje notificados os autores, 21. Normalmente é um dia de talks e outro de workshops. Este ano fizemos 2 dias de talks e workshops, já para conseguir aguentar mais slots de talks da comunidade. Portanto, o evento está bastante rico. Tipicamente fazemos 4 reviews por talk. Este ano tivemos que fazer 8, 9. Portanto, os empates eram tantos. E mesmo assim há ali 5 ou 6 que é difícil dizer não, mas não cabe, estou a perceber? Portanto, vai ser complicado. Bom, isto é já Portugal. Para voltarmos ao Scrum, de facto tenho trabalhado desde 2010 nesta comunidade. Não é uma comunidade, eu diria que é um conjunto pequeno de pessoas, portanto, são cerca de 15, 20 pessoas, que tentamos encontrar os padrões, as boas práticas de Scrum. Passado tantos anos de Scrum by the Book, existem de facto práticas que by the Book quase que funcionam e têm que ser adaptadas a cada caso. Seguir by the Book nem sempre é bom, vocês já ouviram falar em Scrum But. Eu faço Scrum But, pronto, esse tipo de coisas. Nós aqui tentámos ir a conhecimento mais fundamental. Quem é nós? São os autores de Scrum, 2 deles, pelo menos. Pessoas que fazem training, super experientes em fazer training de Scrum Masters, Scrum Product Owners e por aí fora, e que decidiram juntar-se para encontrar as boas práticas e escrever. Convidaram, por acaso, eu acabava por convidar alguém que me convidou a mim, portanto, não me convidaram direito, mas alguém que não podia ir, não, pode dizer, eu fui logo. E portanto, tem que ficar, tem sido espetacular. Portanto, é a semana, do ponto de vista Agile e Scrum, é a semana que eu mais aprendo durante todo o ano. Isso não tem dúvidas nenhumas. Eles gostam de nós, portugueses, e portanto a Scrum Portugal, a Scrum Plop, é em Portugal desde o ano passado. Okay? Portanto, e a concorrência é da Dinamarca e outros sítios incríveis, que eu tenho que ainda não ir lá. Mas agora, pronto, escolhi-lhes ali uma quinta, uma wine farm no Douro, e nós vamos para lá, a quinta é toda nossa, e eles deliciam-se com aquilo e nós também. Portanto, a Scrum Plop é em Portugal, e pelo menos o nosso nome de Portugal vai ficar num livro que vai sair, que para mim já devia ter saído, para mim e para todos os outros todos, mas o Product Owner do livro diz, calma, isto normalmente demora 10 anos, nós ainda vamos em 6, não há stress. Mas tem algum conhecimento. A parte pública disto é um website com muito mau aspecto em termos de design, mas o texto que está lá é bastante importante, não está 100% bem revisto, mas eu e o resto da equipa que faz parte deste grupo, espero que esteja disponível em breve, ok? Mas se tiverem questões, pelo menos conhecem o português que está lá e conhecem aquilo na palma da mão, e, portanto estejam à vontade para... Portanto, isto é Suécia, isto é Dinamarca e agora Portugal, ok? Eu tinha medo no ano passado, que eles nunca mais cá quisessem voltar, mas não. Já agora, dito por todos, no ano passado foi a melhor Scrum Plop de sempre, disseram eles, ok? Pronto, e entretanto tenho feito training com algumas outras pessoas, tenho aplicado isto em empresas que eu iniciei, em 2001, uma que o Filipe conhece e outras pequenas, portanto, coisas que não deram negócio ainda. Esta vai dar imenso, ok? Espero eu. Mas pronto, onde isto é aplicado religiosamente, mas temos muitos Scrum Buds.
não há dúvidas quanto a isso. Portanto, eu sei muito bem que by the book nunca iria funcionar. Portanto, onde é que se relaxa? Tem que se ver. Tenho ensinado algumas coisas no Lisbon Challenge, por exemplo, portanto, em termos de startups. A última startup é a MailCube, um cliente meu. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Estou disponível para questões. Obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Bem, temos então tempo para algumas questões. Alguém quer perguntar algo? Não faz. Eu sou entusiasta de TDD, de DFD, e a realidade é que já nesta indústria há mais de 15 anos aqui em Portugal e ainda não tive a oportunidade de realmente haver na prática. Já fico muito contente quando vou trabalhar para algum lado onde efetivamente há uma bateria de testes e há QRS e há Continuous Integration, já é muito bom. TDD, infelizmente, DFD, ainda não tive a oportunidade. A minha pergunta é um pouco a saber se alguém na comunidade ou na Mar teve a oportunidade de realmente ver essa forma de fazer software orientado aos testes na prática. Não sei se alguém quer responder. Eu sim, tenho uma resposta. Oh, Mário, desculpa lá. Eu posso dizer que eu também sou bastante fã do TDD e pronto, estamos a começar a tentar usar isso mesmo a 100%, mas é um caminho longo até conseguirmos mesmo implementar isso a 100%, mas a ideia que eu tenho é que é um caminho que vale a pena tentar fazer. São há 3 semanas, Não, é mais. está bem? Está bem. Não sei se há mais alguém que quer responder. Para contextos, sim, TDD puro, não. Para além de formações e algumas experiências, mas depois na prática, no dia a dia, ver adaptar e não. Mas vai ser bom. Só quero dizer uma coisa, é assim, eu já vi na prática acontecer, e o Mário é um exemplo que ele usa bastante, e temos outros exemplos lá, por exemplo, a Farfetch, já vi mais uma ou duas pessoas. Agora, massificar isto é mais complexo. Quando não é massificado não funciona. Se é uma pessoa a fazer não funciona. A minha experiência é que, portanto, eu acredito imenso que TDD, e há montes de artigos a dizer que TDD não funciona, mas eu acredito mesmo, mas é preciso ver o TDD não como uma prática de testes, mas uma prática para conseguir transformar em análise de requisitos. A coisa mais importante que o TDD faz é provocar análise de requisitos mais detalhada. Só isso. Portanto, se olharmos para o TDD como isso, de facto, o requisito está entendido e está tão bem entendido que eu até consigo fazer um teste para verificar. Está bem? E desde o requisito, bem analisado, até ao código que o verifica, fica tudo feito. Então, eu chego a este exagero de fazer o teste antes do código que aquilo testa. Porquê esse teste? Porque esse teste é a especificação em linguagem de programação do requisito. Portanto, o salto é enorme. Entre uma frase de texto, em linguagem natural, até código de teste da feature que não existe ainda, que satisfaz aquele requisito. Portanto, isto é enorme o salto. Essa dificuldade é grande, o Mário deve estar a senti-la. Portanto, eu acredito mais em TDD porque é mais perto da linguagem natural. Portanto, TDD é duro, mas dependendo da vossa experiência, do projeto, por aí fora, consegue-se fazer. Mas VDD é mais fácil de adotar. E, portanto, eu hoje não sou fundamentalista, já perceberam em várias coisas não sou fundamentalista. Portanto, eu para mim fico satisfeito em que os testes apareçam, pode ser antes ou depois, mas se conseguimos antes andamos muito mais rápido, sem tenho dúvidas. Porque o stress de fazer um teste que implementa o requisito é tão grande que o design vai ser simples. Eu não vou fazer gordura em termos de teste, de código, está a ver? Porque o meu stress é fazer um teste. E depois do teste, faço o código, faz passar, compila, é a primeira coisa. E os IDEs hoje ajudam nisso, não é? E depois, o código faz passar o teste. E depois melhora aquilo tudo. E tá, fechou o episódio. Tipo, 30 minutos, 1 hora. Enquanto que se for fazer o código e depois os testes, portanto, dá mais aso à nossa criatividade e fazemos código que não é preciso. E depois a cobertura de testes também, enfim,
Mas depois é tudo. Tem outra vantagem que os testes acabam por ser uma documentação viva do código. Está correto, não é a mesma coisa que ter comentários no código. Mas, portanto, se querem começar, se acreditam na filosofia e querem começar, custa menos começar com BDD, Behavioral Driven Development. Já agora, podias explicar um bocadinho o que é, qual é BDD. a lógica também de Como explicaste o TDD, explicavas também a lógica do Portanto, BDD. BDD é escrever um teste em linguagem de programação do sistema. Pronto, a partir daí. BDD é escrever um teste na mesma, mas é descrito a um nível de linguístico mais perto do nosso entendimento humano, que é uma feature. A feature tem cenários, são exemplos de utilização da feature, e se eu der este input ao sistema, eu espero que venha aquele output. E isto é escrito em linguagem natural, portanto em inglês, tipicamente em inglês. E eu quando corro os testes vejo o inglês a ficar vermelho ou verde, está a ver? Que é giro, portanto, é quase texto a passar ou não. Mas aí o texto não tem que ser necessariamente escrito antes. Não. Quer dizer, o texto em high level é escrito, mas depois a implementação dele não tem que ser feita antes da implementação do código. Não, mas fica bem. Agora, claro, há aqui magia em teste de inglês e o código mesmo de teste. Há implementações que se chamam steps, portanto há vários passos, e de facto uma frasezinha que eu ponho lá, after inserting bin, o que é que isto é? Tenho que traduzir isto para código. Portanto, há traduções destas de código, mas que ao longo do sistema vão sendo reutilizadas, estão a ver? E portanto... Essa tradução é que não é necessariamente escrita antes de fazer a Não, implementação. exatamente. Primeiro escrevo, olho para os requisitos, escrevo o teste em BDD, uma linguagem, e depois aquilo não entende, o sistema não entende, portanto eu tenho que traduzir aquilo por miúdos em termos de linguagem de programação, mas ao fim de um pouco tempo, ou de algum tempo, depende do sistema, fica mais fácil de testar tudo. Mas vocês podem dar ao Product Owner essa linguagem, quase uma DSL, uma Domain Specific Language, e ele pode especificar novos cenários nessa linguagem. Está a ver? Dá-me um trabalho. Tudo dá trabalho, mas temos que isso também. Mas compensa, pronto. Sim. Agora, acredito que de alguma forma essas práticas podem contribuir, e acredito que claramente contribuem para a redução da dívida técnica, que é algo que realmente, se não nos preocuparmos logo no início, ao fim de 3 anos, normalmente leva à falha de 80% dos projetos de software. E agora muito difícil acredito que possa ser justamente essas práticas que não e penso que daquilo que ouvi vou concordar com isso também. E era por causa para me sossegar a mim próprio também, porque realmente como estou a fazer muito esforço no sentido de TDD, estava com um bocado de receio de ouvir, epá não, deixa lá isso, não, nunca mais vais lá se fores por esse caminho e tal. Portanto, fico contente de não ter ouvido. Se houver uma equipa que diga não consigo fazer TDD, eu respeito. Agora também é preciso alerta normalmente, ok, não estão a fazer isto, mas então tenham cuidado com aquilo. E se somarmos ao fim de 3 meses, 6 meses, eu tenho quase certeza que está-se a perder esforço. Agora, também percebo que é um salto grande e, portanto, se as pessoas não conseguem, prefiro que elas façam qualquer coisa que conseguem, com um desperdício no fim, do que não fazer nada, estou a perceber? Portanto, é sempre um trade-off. Eu gosto de engenharia. Não revela assim, não. Prefere que sempre em algum lado. A questão é escolher qual é o lado que vocês querem fazer naquele momento. Mas sim, ajudar a fazer a vida até. Portanto, eu acho que passou mais de meia hora. Eu queria só fazer mais uma pergunta, até porque aproveitando estão aqui os dois, respondem um, responde o outro. Uma vez que vocês dois estão nisto há muitos anos, como é que vocês veem a evolução, agora é a opinião mesmo pessoal de cada um, desde começaram com o Agile até, passando também pelo Agile Portugal até aos dias de hoje? Pode ser Portugal, pode ser o Porto, em específico, uma vez que estamos todos de cá. Me first? Mas para todos. A evolução tem sido enorme. Isso é enorme mesmo. Portanto, no primeiro ano havia pessoas que sabiam o que era. Hoje, se pusermos, no ano passado, por exemplo, se pusermos uma talk básica, o pessoal queixa-se todo. A evolução foi enorme. Portanto, o número de pessoas que sabem o que é, o número de pessoas que praticam, o número de pessoas que criticam o bom Agile, o mau Agile, o bom Scrum, o Scrum. Portanto, é enorme. O ensino disto nas escolas também é mais banalizado. Banalizado no sentido de mais democrático, digamos. Portanto, há mais escolas a ensinar.
as pessoas estão mais receptivas, a indústria já vende à JAL, enfim, portanto, o dizer que a AJAL já vende, estou a perceber? Enquanto que antes não, e até já atrai pessoas para contratar. Portanto, há toda uma diferença enorme. Portanto, agora a questão é, há uns que dizem que fazem a AJAL e outros que fazem mesmo, não é? Mas isto é sempre, não é? Portanto, há aqui a fase, isso é normal de todos os processos de adoção, há raios. E normalmente o segundo é o que funciona. Primeiro é, depois Eu tenho visto essa evolução até a vários níveis. A nível de participantes na conferência, portanto, o número de pessoas interessadas por estes tópicos tem vindo a crescer. As propostas de palestras pela comunidade, no início a maioria era mais uma apresentação de um caso de estudo, de problemas que estavam a encontrar na implementação de AJAL na sua própria empresa. Agora já vemos mais pessoas trazerem-nos